Olá! Esta é uma aula introdutória sobre os microfósseis calcários e silicosos. Até o ano passado, na disciplina de Paleontologia 2, no módulo de microfósseis, nós não víamos microfósseis silicosos e dos calcários nós víamos apenas os foraminíferos. Este ano nós decidimos modificar para vocês terem contato com outros microfósseis que consideramos muito importantes. Então, como vamos ver mais grupos, a ideia é a gente não se aprofundar tanto, mas ver questões gerais sobre todos esses grupos para vocês terem um contato. E depois, quem quiser se aprofundar mais, vocês têm a possibilidade de cursar a disciplina eletiva de micropaleontologia. Vamos lá. Então, vamos começar pensando um pouco nos sedimentos como um todo. Afinal de contas, estamos pensando em microfósseis, que são partículas que se comportam como qualquer outro grão de sedimento. Então, como é que nós classificamos os sedimentos? Repare nessa fotografia aqui desse slide. Tem uma escala embaixo que mostra de 0 a 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. A primeira coisa que nos chama a atenção é o tamanho das partículas, a primeira coisa que nós reparamos. Nós olhamos o tamanho das partículas, também a variedade dos tamanhos, ou seja, nós temos partículas finas ali, talvez uma areia, um cascalho. Podemos olhar formato, se é mais arredondado, mais anguloso. Mas outra coisa que chama atenção é a origem. Ou seja, nós vemos ali partículas que parecem de quartzo, grãos de quartzo, e nós vemos também fragmentos que parecem de organismos, fragmentos de conchas. Então, basicamente, nós classificamos os sedimentos com base nas suas propriedades físicas e na sua origem. Quanto à sua origem, nós podemos classificar os sedimentos em terrígenos, aqueles que são formados a partir do intemperismo e erosão das rochas no continente. Os sedimentos altigênicos, que são aqueles precipitados in situ. Os cosmogênicos são mais raros, obviamente, vindos de fora do nosso planeta. E, por último, os biogênicos. Obviamente, os mais abundantes são os terrígenos e os biogênicos. E quem são esses biogênicos? Esses biogênicos são, essencialmente, os microfósseis com os quais a gente trabalha. Vamos olhar aqui essa figura que mostra a distribuição atual dos sedimentos marinhos. Então, nós temos ali um mapa global com diferentes cores e dá para ver que tem uma cor que predomina nas margens continentais que corresponde aos sedimentos terrígenos, ou seja, aqueles sedimentos que são, na sua maioria, compostos pelo intemperismo e erosão das rochas no continente, que chega nas margens continentais através de deltas, estuários, fluxos gravitacionais, geleiras. Reparem que em volta da Antártica também tem toda uma faixa de sedimentos terrígenos que vão ter propriedades diferentes, texturas diferentes em função do tipo de intemperismo que sofreram. Esses sedimentos chegam na costa e são redistribuídos e retrabalhados por ondas, marés, correntes. Mas em todo o resto das bacias oceânicas, o que nós temos? O que predomina? Predominam os sedimentos biogênicos. E esses sedimentos podem ser essencialmente de dois tipos: os sedimentos calcários e os sedimentos silicosos. Então, as partículas sedimentares nesses ambientes não são produto do intemperismo e erosão das rochas no continente, mas sim são produto da atividade biológica. Então, alguns organismos produzem essas partes duras de carbonato ou de sílica, e essas partes duras depois se acumulam na forma de sedimentos no fundo oceânico. Esses sedimentos, esses microfósseis, não estão limitados aos sedimentos marinhos, depois a gente vai ver quando a gente tratar de cada um desses grupos, mas é mais fácil da gente enxergar a importância deles olhando para esse mapa global e vendo a distribuição deles nos oceanos. Quem são, então? Que organismos vão se acumular nesses sedimentos? Nós temos tanto micro quanto nanofósseis, aí é uma questão de escala, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Mas obviamente, são partículas pequenas a ponto de a gente precisar de microscópios e lupas para a gente conseguir enxergar bem. Por exemplo, nós temos foraminíferos, que são protistas unicelulares, mas que possuem carapaça.
Nós vimos eles ano passado na disciplina de Paleontologia 1, em um exercício de bioestratigrafia e outro de paleoecologia. Temos também cocolitoforídeos, que são minúsculas algas calcárias. Temos ostracoides, que são microcrustáceos. Diatomáceas, que são microalgas que produzem um envoltório que a gente chama de frústula de sílica. Temos radiolários, que também são protistas, mas estes com um esqueleto silicoso. E temos também esporos e grãos de pólen que vocês viram na aula de palinologia com o professor Paulo. Então, basicamente, aqui nós temos alguns que são formados, a maioria desses, por carbonato de cálcio, outros por sílica e outros que têm parede orgânica. Agora, lembrando da aula do professor Paulo, lembram o que acontece quando eu uso ácido clorídrico numa amostra de sedimento? Se eu usar ácido clorídrico, vou perder tudo aqui de carbonato de cálcio. Se eu usar ácido fluorídrico, vou perder tudo que for de sílica. E se eu usar peróxido, vou perder tudo que for de parede orgânica. Daí a importância e a necessidade da gente classificar os microfósseis justamente em função da sua composição. Porque para extrair eles da amostra, para extrair eles da rocha, nós precisamos fazer um procedimento, um ataque químico às vezes, ou algum procedimento que pode, para extrair o microfóssil que nos interessa, podemos estar destruindo outros microfósseis. Quanto ao que eles representam biologicamente, vocês viram esse slide aqui na aula de palinologia, e vocês viram que os palinomorfos, eles representam uma grande diversidade biológica. Eles não são apenas esporos e grãos de pólen de plantas. Assim, eles, na verdade, podem ter tanto representantes do reino protista, das plantas, dos fungos, dos animais. E quando a gente pensa nos microfósseis calcários e silicosos, também nós temos uma certa diversidade biológica, um pouco menor, é claro. Mas nós temos desde componentes ou representantes dos protistas até representantes dos animais. Aqui nós vemos, por exemplo, algas cocolitoforídeas, espículas de esponjas, que seriam de animais, espículas de asídeas, também de animais, tunicados, ostracoides, que é um crustáceo, foraminíferos, que já são protistas. E quando pensamos nos de parede silicosa, aí é a mesma coisa. Também nós temos aqueles protistas e também alguns representantes, alguns microfósseis que derivam do ambiente, do grupo dos animais, como por exemplo as espículas de esponjas. Em termos do que eles representam biologicamente, nós temos desde produtores primários, que fazem fotossíntese, até heterótrofos. Nós vimos que tem animais representados, ou microfósseis que derivam de animais. Dentre os produtores primários, reparem aqui, nós temos vários exemplos de produtores primários muito conhecidos. Desde cianobactérias, que são procariotos, e depois temos eucariotos, temos diatomáceas, dinoflagelados, algas verdes, cocolitoforídeos. Mas dependendo da sua composição, eles vão ter maior ou menor potencial para gerar fósseis e para deixar um registro fóssil bom. Por exemplo, as cianobactérias dificilmente vão deixar fósseis, mas nós vimos na paleontologia 1 que os fósseis mais antigos são de cianobactérias e também de estromatólitos que são formados por cianobactérias. Mas a cianobactéria em si, por ser um protista e não ter nenhuma parte dura, é muito mais difícil de preservar do que uma diatomácea, por exemplo, que tem esse envoltório, essa frústula de sílica. Ou um cocolitoforídeo, por exemplo, que tem placas de calcita. Então, o que vai se preservar depende da própria composição do organismo e também das condições físico-químicas do meio. Se um ambiente que é corrosivo para o carbonato, dificilmente vai se preservar um microfóssil de calcita. Se o lugar onde tem muita oxigenação, os microfósseis de parede orgânica podem ter a sua parede oxidada, podem não se preservar. Então, o que vai se preservar depende de o que viveu naquele lugar
a composição daquele organismo e as condições físico-químicas do meio. Aqui alguns exemplos de organismos heterótrofos. Temos os protistas, como os foraminíferos. Aqui nós temos na imagem da esquerda um foraminífero vivo e à direita um foraminífero morto, então é apenas a carapaça, a parte dura de calcita. Temos aqui um exemplo de radiolarios, também à esquerda um organismo vivo e à direita é outra espécie, mas só para exemplificar como que fica o esqueleto de sílica. E alguns exemplos de animais também que deixam microfósseis, são animais muito pequenos, como esses microcrustáceos, que são chamados de ostracodes. Eles são formados por duas valvas. Na fotografia de cima nós temos o organismo vivo e na fotografia de baixo nós temos as duas valvas em vista lateral. Temos também pequenos moluscos que têm maior potencial para fossilizar, como os pterópodes. Aqui também em cima a imagem de um organismo vivo, embaixo a carapaça. Mas esses aí, por exemplo, são de aragonita, então já tem são mais dificilmente preservados do que um organismo de calcita, já que a aragonita ela é mais instável e é mais difícil de se preservar do que a calcita. Nós podemos também ter dentro desses microfósseis partes de animais. Como, por exemplo, as acídeas, eles são tunicados, que produzem essas estruturas aqui, que são chamadas de espículas, que se preservam, são de carbonato de cálcio e se preservam também como fósseis muito pequenos, são nanofósseis nesse caso. Ou as esponjas, que podem produzir também espículas, que são as que dão sustentação à parede, à estrutura da esponja. Essas espículas podem ser tanto de carbonato de cálcio como de sílica, com diversos formatos, como dá para ver na figura. E aqui tem outro exemplo também, para vocês verem a diversidade. Na realidade, tem muito mais do que isso, mas os pepinos do mar, que são holotúrias ou equinodermos, também produzem uma grande variedade de formas, que estão representadas na figura de baixo. São fotografias em microscópio eletrônico, dessas espículas que dão sustentação ao corpo desses pepinos do mar. Do ponto de vista de hábitos também, pensando na biologia, do que se preserva nesses microfósseis, muitos desses organismos são planctônicos, ou seja, plâncton significa errante, à deriva. Então, são aqueles organismos que ficam à deriva em função das correntes e dos movimentos de água onde eles se encontram. Mas temos também alguns organismos bentônicos, aqueles que vivem sobre ou associados ao fundo do mar. Então, vejam bem, nós temos desde autótrofos, heterótrofos, protistas, animais, se a gente considerar também os palinomorfos, temos também representantes das plantas, fungos, uma enorme diversidade no mundo dos microfósseis. Então, a gente sempre puxa a sardinha para o nosso prato, ou a brasa para a nossa sardinha. Quando você vem paleobotânica, vem paleobotânica. Paleovertebrados, paleovertebrados. É um grupo de animais. Paleoinvertebrados, um grupo de animais invertebrados. Quando nós vemos microfósseis, nós vemos praticamente tudo. É um grande mundo. Então, fazer uma reconstrução paleomental com microfósseis é uma festa, porque nós temos sempre informação para proporcionar. Dependendo do ambiente, vai ter diferentes tipos de microfósseis presentes. Dependendo da preservação daquele depósito, das condições que aquele depósito foi exposto ao longo do tempo, vamos ter mais ou menos microfósseis preservados. Mas sempre tem alguma informação possível de ser extraída. O nécton aqui, voltando ao slide, o nécton não cheguei a falar, porque na verdade são aqueles animais que têm capacidade de se locomover livremente, não ficam à mercê das correntes, e aí são menos comuns, embora possa ter microfósseis associados ao nécton, por exemplo, otólitos de peixe. Então, pode ter alguns microfósseis, dentes de peixe também, mas os mais comuns, a grande maioria, faz parte do plâncton e secundariamente do bentos. Bom, voltando às slides da distribuição atual dos sedimentos marinhos. Nós vimos, então, que uma boa parte do fundo do mar é coberto por sedimentos de origem biogênica. Aquilo que está presente
vai depender, nos sedimentos, depende do que está sendo produzido e quanto está sendo produzido, e também das taxas de dissolução dessas partículas na coluna d'água e no fundo. Ou seja, posso ter, de repente, uma grande produção de foraminíferos, mas se as águas no fundo elas são corrosivas para o carbonato, eles vão se dissolver no caminho, ou então logo depois da sua sedimentação. Então, depende, por um lado, do que é produzido e do que consegue se preservar. E, além disso, também da diluição por sedimentos terrígenos. Então, naquela margem continental que a gente vê, aquela faixa de sedimentos terrígenos, não significa que sejam apenas sedimentos terrígenos. Significa que os terrígenos são o componente dominante dos sedimentos. Mas temos também outros microfósseis presentes. Em relação ao segundo aspecto que vimos no slide anterior, a dissolução ela é diferente para os sedimentos biogênicos calcários e os sedimentos biogênicos silicosos. Os silicosos, aqui nós temos na figura da esquerda uma representação de como se comporta a dissolução da sílica ao longo da coluna d'água. Então, 0 seria a superfície do mar e 5 km então seria já na planície abissal. A partir de 4 km já é a planície abissal. Então, nós vemos que a maior parte da dissolução da sílica ocorre na porção superior da coluna d'água, que é onde as águas são mais subsaturadas em sílica. Então, aqueles microfósseis que conseguem escapar dessa zona quando morrem e decantar, têm mais chance de se preservar. Mas, na própria coluna d'água, na porção superior, vai ter uma grande dissolução. No caso, já na figura do carbonato de cálcio, do lado direito, nós vemos que a maior dissolução é no fundo, onde as águas são mais corrosivas para o carbonato. Então, agora nós vamos ver alguns exemplos. Quando nós temos uma grande concentração de diatomáceas, vai ser uma grande concentração de sílica, porque elas são formadas por sílica. Então, vai ser uma vasa silicosa. Uma vasa silicosa ou uma vasa de diatomáceas. Essas diatomáceas estão presentes, aqui temos um exemplo de diversas morfologias, temos algumas com formato circular, outras com formato triangular. Muitas delas se agrupam, agrupam formando longos filamentos, onde cada indivíduo se encaixa no indivíduo ao lado. Aqui tem, então, figuras, aqui tem fotografias tiradas no microscópio. Reparem na diversidade de formas. Vocês veem, então, algumas com simetria radial e outras com simetria bilateral, em formato alongado, que são essencialmente os dois grandes grupos, de maneira geral. Os dois grandes grupos de diatomáceas. E aqui, do lado direito, nós vemos a fotografia de como que seria o aspecto de uma vasa de diatomáceas. Então, é um depósito formado puramente por sílica de diatomáceas. Aqui outro exemplo, por exemplo, isso aqui é uma amostra de uma vasa de foraminíferos, uma vasa calcária, dá para ver, tudo isso aí são foraminíferos planctônicos. Depois a gente vai ver que os foraminíferos podem ser tanto planctônicos, ou seja, que ficam à mercê das correntes nos oceanos, como bentônicos, podem viver no fundo. Isso, então, é uma amostra puramente de foraminíferos planctônicos. Outros organismos que podem formar importantes, extensas vasas calcárias são os coccolithoforídeos, como esse aqui da figura. Então, o coccolithoforídeo é uma alga que forma esse envoltório, uma espécie de esfera, chama inclusive cocosfera, e essa cocosfera é formada por pequenas placas ou pequenas estruturas chamadas de cocólitos, que agrupadas formam então essa cocosfera. A gente vai ver mais em detalhe mais adiante. Aqui tem um organismo vivo, então essas pequenas algas rodeadas desses cocólitos. Aqui outro exemplo de uma cocosfera. E aqui uma amostra de puros cocólitos, então uma vasa de coccolithoforídeos. Para vocês verem o aspecto de uma amostra dessas, aqui um testemunho, reparem ali até a escala de cores, né? É praticamente branca a amostra. A mesma coisa quando uma vasa de foraminíferos planctônicos em mar aberto. Assim. Quando uma vasa de foraminíferos também é puro carbonato, essa cor branca.
Só para vocês terem uma ideia agora da questão de escala, a gente falou em micro e nanofósseis. Então, lembram de um exercício de bioestratigrafia? Ano passado que a gente fez, vocês olharam na lupa os microfósseis e tinha umas lâminas, né? Aquelas lâminas é uma lâmina típica para trabalhar com microfósseis calcários. Essas lâminas têm 7,5 cm de largura, como esse que tem na figura, essa lâmina que tem do lado esquerdo aqui do slide em si. Então, cada um desses pontinhos ali, dentro dessa lâmina, é um microfóssil e é um foraminífero planctônico, como o que está representado na fotografia, essa bolinha, que inclusive tinha amostras dessa bolinha no exercício de bioestratigrafia do ano passado, não sei se lembram, vocês tiveram que batizar esses microfósseis. E basicamente como é uma bolinha de carbonato de cálcio, de calcita, e do tamanho de um grãozinho de areia. Essa aí deve ter uns 500 micrômetros, meio milímetro, mais ou menos, de diâmetro. Agora nós vamos dar um zoom. Reparem nesse quadrado. Aí nós demos um zoom, ali apareceu a fotografia. Vocês viram que a superfície ela é toda porosa. E vamos dar mais um zoom. Então, nesse requadro aqui da fotografia de cima da direita, demos mais um zoom e conseguimos ver os poros mais em detalhe. E agora vamos dar mais um zoom, num poro apenas. Nós vemos que tem duas coisinhas ali aparecendo. O que são esses aí? Isso são nanofósseis. Então, a bolinha grande é um microfóssil, é um foraminífero, e esses que estão ali dentro são nanofósseis. E de onde vieram esses nanofósseis? Vieram disso que apareceu agora na fotografia da esquerda, que é uma alga chamada de alga coccolithophoridia. Essa alga é formada por uma série de placas de calcita que formam uma estrutura chamada de cocólitos. E essas bolinhas depois, quando essa bolinha, essa cocosfera, quando o organismo morre, ela se desmancha. E esses cocólitos são nanofósseis, a gente vai ver mais adiante, mais em detalhe. Esses cocólitos são do tamanho de um poro de um foraminífero. Aqui nós temos um exemplo de uma espécie, e aqui temos o exemplo de um cocólito de outra espécie. Então, isso aqui só para ter uma ideia da diferença entre um micro e um nanofóssil. Reparem que o microfóssil, por exemplo, a gente falou em 500 micrômetros, é meio milímetro. Tem menores, é claro. Mas esses nanofósseis têm em torno de 5 micrômetros. Então, do tamanho do coronavírus, mais ou menos. Agora, imaginem que vocês prepararam uma amostra para ver os microfósseis calcários que estavam presentes nela. E apareceu isso aqui. Vocês pegaram a amostra, processaram, peneiraram, lavaram, peneiraram e distribuíram a amostra numa bandeja de triagem. E apareceu isso aqui. Agora, eu estou tentando marcar no slide, mas não estou conseguindo. Então, vocês vão ter que acreditar em mim que tem ali foraminíferos planctônicos, que são aquelas pipoquinhas, tem brancas, tem rosa. Foraminífero bentônico, como por exemplo aquele grande branco em cima, um pouco mais à direita. Temos pterópodes, que são aqueles moluscos de aragonita, são aqueles tubinhos compridos e aqueles em formato de caracol, assim, enroladinho, de cima à esquerda. Temos também espículas de esponja, que são aqueles microfósseis de 3 pontas. Então, pelo tipo de microfóssil que está presente ali, mesmo que não soubesse nada de onde foi tirada essa amostra, eu já conseguiria saber. Não é uma amostra de ambiente continental, não é uma amostra de águas rasas, é uma amostra de ambiente marinho profundo. Mas não é tão profundo porque tem a aragonita preservada. Então, veja só, não tenho a menor ideia de onde que é a amostra. Mas só olhando a composição dela, eu consigo mais ou menos saber de onde ela veio. Se eu ainda me debruçar mais sobre a amostra e olhar as espécies que aparecem ali, eu conseguiria dizer ainda que é uma amostra de águas de ambiente tropical, pelo tipo de espécie que está presente ali. Então, eu posso usar isso aí também para reconstruir os ambientes do passado. Então, se eu vejo num determinado lugar, pego um testemunho e vejo como a fauna e a flora mudaram ao longo do tempo, eu consigo reconstruir
como que era a vida nesses lugares, como é que era o clima naqueles lugares e como que eram aqueles paleoambientes. Aqui nós temos outro exemplo, uma amostra onde convivem foraminíferos com radiolários, ou seja, microfósseis de parede calcária e outros silicosos. Em que ambiente eu tenho isso hoje? Então, sempre usando o presente como análogo, para fazer a interpretação do paleoambiente, né? Mesma coisa, isso aqui são já amostras de águas mais rasas. São de areias, pode ser até areia de praia. Pena que essas fotografias não têm escala, né? Mas acreditem em tudo microfóssil. E ali nós temos uma grande variedade de organismos presentes. Temos, às vezes até é difícil de enxergar o que é, porque estão muito gastos, sofrendo muita abrasão, muito retrabalhamento, né? Mas tem ali foraminíferos, bentônicos, temos algumas espinhos de quinóides, que são aqueles ouriços, que são equinodermos, fragmentos de corais, temos vários organismos. Então, de novo, pela composição, a gente consegue reconstruir o paleoambiente. E vejam como são 3 amostras bem diferentes uma da outra. Então, pelo tipo de amostra, pelo tipo de microfóssil que está presente, pelo tipo de sedimento biogênico que está presente, que são esses microfósseis, conseguimos reconstruir o paleoambiente. Bom, então, voltando aos microfósseis de parede calcária e parede silicosa como um todo. Os usos são os mesmos que o Paulo falou para os palinomorfos. Então, são usados tanto na geologia histórica quanto na geologia econômica. Por exemplo, aqui eu selecionei algumas capas meio aleatórias de publicações sobre microfósseis. Veja aqui o Journal of Micropaleontology. Então, tem trabalhos de bioestratigrafia, de evolução, paleobiologia, paleoambientes. Então, nós conseguimos reconstruir os paleoambientes a partir dos microfósseis. Lembrando, ano passado, dos exercícios de paleoambientes como foraminíferos, da bacia de São Joaquim, aí vocês conseguiram reconstruir por que tinha foraminíferos em tal lugar, não tinha em outro, qual que era a profundidade, onde era mais raso, onde era mais profundo, baseado na composição de foraminíferos. Nós vemos também que tem aplicações na área de estratigrafia, de paleoceanografia, e paleoclimatologia estão diretamente relacionadas. E tem outra publicação que fala em problemas geológicos resolvidos com microfósseis, então um anúncio de uma conferência sobre esse assunto. E também são muito utilizados, extremamente utilizados na bioestratigrafia, e por isso também a importância para a geologia econômica, para a extração de petróleo. Então, nem todo microfóssil vai ser útil para a bioestratigrafia, mas para diferentes intervalos de tempo, nós sempre temos algum grupo que evoluiu rapidamente, que ele pode ser muito usado para a bioestratigrafia, para definir o tempo, para saber o que está sendo perfurado, por exemplo. Outro exemplo de uma aplicação muito importante é a reconstrução do paleoclima, não apenas dos paleoambientes, mas também do paleoclima. E para isso não usamos apenas a composição da fauna e da flora como que mudou ao longo do tempo, mas também usamos os próprios microfósseis como um substrato para as análises químicas, ou seja, ao invés de olhar quem é esse foraminífero, olhamos qual é a composição química desse foraminífero, porque a composição química dele está diretamente relacionada à composição química do meio, que por sua vez está relacionada ao clima do momento. Então, se era uma água mais quente, mais fria, mais salgada, menos salgada, isso vai se refletir na composição química do microfóssil. Então, essa curva aqui, que é muito conhecida, mostra a temperatura global ao longo de todo o Cenozoico. Na verdade, tem dados que vão além disso, mas essa aqui é uma curva mais bem documentada. Então, toda essa história de variação, flutuação da temperatura desde o início do Cenozoico até hoje está do lado esquerdo da figura, está muito bem documentada a partir dessa composição química das carapaças de foraminíferos. Como que é feito isso? Isso a gente viu rapidamente por cima na paleontologia 1, mas nós sabemos que a proporção dos isótopos de oxigênio incorporados na carapaça
depende da temperatura no momento da calcificação. Então, a razão isotópica, quanto vai ter de oxigênio 16, oxigênio 18, depende da temperatura no momento de calcificação. E por isso, isso pode ser usado como um paleotermômetro. Então, encerramos aqui essa breve introdução aos microfósseis calcários e silicosos. Depois terão outros vídeos mais curtos sobre os diferentes grupos, mas com ênfase principalmente nos foraminíferos. Obrigada.